Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live, mais um culto onde juntos, como igreja, nós vamos celebrar o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração, nós teremos momento de oração, de adoração, vai ser uma preciosidade para a sua vida. Se você estiver no YouTube, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações, porque sempre que nós entrarmos no ar, você vai ser avisado. Se você estiver no Facebook, também não deixe de curtir a nossa página e aproveitar e compartilhar esta live na sua timeline para abençoar a vida de muitas pessoas, no nome de Jesus. Lembrando que nós já voltamos com o culto presencial todos os domingos a partir das 18 horas. E você que tem disponibilidade, venha cultuar conosco aqui no templo, onde juntos, como igreja, com toda segurança, nós temos prestado o nosso culto de adoração ao Senhor Jesus. É importante que você faça a sua reserva de segunda a sexta-feira pelo nosso site www.ipmg.com.br ou pelo telefone da nossa secretaria no 3891-2246. Você faz a sua reserva até sexta-feira, às 2 horas da tarde, para poder participar do nosso culto. Vem para cá, no nome de Jesus. E eu tenho um recadinho importante para você que tem acima de 60 anos. Atendendo a pedidos, nós vamos, a partir do domingo, dia 16 de maio, ter um culto pela manhã, um culto matutino, a partir das 9 horas da manhã. Só para os idosos, pessoas que têm acima de 60 anos. Você não precisa se inscrever, não precisa fazer reserva, basta você vir para o culto no domingo de manhã. Lembrando que será apenas para os idosos nesse primeiro momento. Então vem cultuar, o protocolo de segurança é o mesmo, nós queremos abençoar a sua vida e ter você conosco. Nós louvamos a Deus pela graciosidade e a generosidade que Ele tem derramado sobre o coração da igreja, que tem abençoado a igreja de uma forma poderosa, usando a sua vida, a sua generosidade, usando o seu coração para espalhar a bondade do Senhor por meio da igreja. E diante desse feito, nós convidamos você a continuar sendo fiel e generoso no seu dízimo e na sua oferta. Você pode fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta por meio de Pix, ou também por transferência bancária, ou se preferir, você pode entregar na nossa secretaria de segunda a sexta, no horário comercial e ainda aos domingos, no culto presencial. Que Deus derrame graça, misericórdia do favor que vem do céu sobre a sua vida e que Ele faça superabundar a prosperidade do reino de Deus sobre a sua casa, no nome de Jesus. Vamos para a palavra. Deus tem uma palavra para o seu coração neste mês da família, onde Deus vai ministrar de forma abundante o seu coração com a palavra e que a sua casa seja um lugar de bênção, no nome de Jesus. Boa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do nosso Deus esteja com você nessa noite em que nós celebramos a Ele, como conhecemos mais a sua palavra e aprendemos e nos edificamos de acordo com a boa vontade de Deus. Nessa noite, nessa quarta-feira de live, nós queremos exaltar o nosso Deus, mas antes de tudo, eu queria deixar uma palavra para você. Está lá no Salmo de número 1, o versículo também 1, que diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o versículo 2 diz também: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Talvez a versão da sua Bíblia aí na sua casa possa estar escrito no início: bem-aventurado o homem, e talvez, bem talvez, essa interpretação bem-aventurado o homem possa levar uma ideia de que somente os homens é que são enfatizados aqui nesse texto. Porém, tanto na língua original quanto aqui nessa versão nova Almeida atualizada, ela nos deixa bem claro que esse homem aqui é algo mais genérico, ou seja, a humanidade, ou seja, as pessoas. Então seria bem-aventurado as pessoas que não andam nos conselhos dos ímpios, nem se detêm nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, nós temos vivido um período muito estranho, muito diferente
pelo menos do tempo em que eu me conheço, né, em que eu tenho vivido. Porém, mais estranho do que isso, tem sido pouco informado, tem sido pouco falado, porque hoje o que se tem falado na mídia é a respeito, né, de Covid e tantas outras coisas, tantas outras complicações com relação a essa pandemia, mas na verdade existe algo muito pior e que nenhuma mídia, pelo menos as mais comuns, tem dito, tem falado, tem enfatizado, que tem a ver com as deturpações dentro das famílias, com os prejuízos que o pecado tem sido infiltrado nas famílias, com as questões em que o mal tem sido trabalhado como se fosse bom no meio das famílias. Meus irmãos, grande verdade que o mal está assolando as famílias, tem sido deturpado em todo sentido, mas a palavra do Senhor nos orienta como devemos andar, como devemos nos portar diante dessa sociedade pecaminosa. Nós temos esse compromisso nesse mês de adorar, de exaltar, de bendizer o nome do Senhor em família, e cabe a nós compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E a vontade do Senhor está aqui, no primeiro salmo, no primeiro versículo, o que nós não devemos fazer, e logo em seguida o que nós devemos fazer. E o que nós não devemos fazer é nos atentar aos conselhos dos ímpios, ou seja, andar de acordo com os conselhos das pessoas que não têm o Senhor como Salvador, nem se deter, né, nem estar caminhando junto com os pecadores, ou seja, andando com a mesma atitude, e muito menos se assentando na roda dos escarnecedores. É uma ênfase que vai sendo gradual, que vai aumentando, deixando bem claro que nós não devemos compactuar com o pecado. Mas aí logo em seguida o próprio Senhor, por meio do seu salmista, ele diz, muito pelo contrário, ou algumas outras versões, muito pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer uma boa notícia, ou quer um bom caminho, um bom ensinamento, bons princípios para que você e sua família andem nos caminhos do Senhor, vivam de maneira agradável a Deus? Meditem na palavra de Deus. É somente ela que vai fazer com que você e a sua família se dedique cada vez mais a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E antes de irmos para o louvor, eu quero deixar uma mensagem para você, que você pode deixar aqui embaixo, uma mensagem de pedidos de oração, que a equipe pastoral vai ter o prazer de orar por você nesse tempo de live. Então nós vamos agora orar, pedir para que o Senhor abençoe todo esse culto, que Ele fale conosco, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde de todo mal. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo em que nós nos dedicamos, Deus, a ouvir a Tua palavra, a compreender a Tua boa vontade e a andar, Deus, de acordo com os Teus preceitos por meio das Tuas Escrituras, Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada lar, cada pessoa, Deus, que está assistindo e que ainda vai assistir, Pai, essa mensagem. E que cada dia mais, Deus, o Teu Santo Espírito os inunde, Deus, e os governe, Deus, de acordo com a Tua vontade, Pai. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado ao Senhor nesta noite, Pai. E que o Senhor alcance, Deus, aqueles corações contritos, aqueles corações, Deus, que estão realmente angustiados, Deus, diante de tantos males, Deus, desse mundo. E que a plena vontade, e a plena certeza, e a plena esperança do Senhor, Pai, ocupe, Deus, todo lugar de trevas que possa estar atrapalhando os corações nessa noite, Pai. Cuida, Deus, da mente e receba, Deus, a nossa adoração como aroma suave ao Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Que Deus te abençoe.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis
segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és bem, descansarei, pois sei que és Deus. Lembrando que nós já voltamos com o culto presencial todos os domingos a partir das 18 horas. E você que tem disponibilidade, venha cultuar conosco aqui no templo, onde juntos, como igreja, com toda a segurança, nós temos prestado o nosso culto de adoração ao Senhor Jesus. É importante que você faça a sua reserva de segunda a sexta-feira pelo nosso site www.ipmg.com.br ou pelo telefone da nossa secretaria no 3891-2246. Você faz a sua reserva até sexta-feira, às 2 horas da tarde, para poder participar do nosso culto. Vem para cá, no nome de Jesus. Atenção, você que tem acima de 60 anos e ainda não se sente seguro para estar no culto noturno dos domingos. Nós temos um culto todo domingo agora, às 9 horas da manhã, onde você pode estar aqui com toda a segurança para cultuar o Senhor. Você não precisa fazer reserva, vem para cá, tudo muito seguro, e nós queremos abençoar a sua vida nesse tempo onde, como igreja, vamos cultuar a Deus. Lembrando que são para aqueles que têm acima de 60 anos. Vem cultuar conosco, está sendo uma bênção. Nós louvamos a Deus pela graciosidade e a generosidade que Ele tem derramado sobre o coração da igreja, que tem abençoado a igreja de uma forma poderosa, usando a sua vida, a sua generosidade, usando o seu coração para espalhar a bondade do Senhor por meio da igreja. E diante desse feito, nós convidamos você a continuar sendo fiel e generoso no seu dízimo e na sua oferta. Você pode fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta por meio de Pix ou também por transferência bancária, ou se preferir, você pode entregar na nossa secretaria de segunda a sexta, no horário comercial e ainda aos domingos, no culto presencial. Que Deus derrame graça, misericórdia do favor que vem do céu sobre a sua vida e que Ele faça superabundar a prosperidade do reino de Deus sobre a sua casa, no nome de Jesus. Vamos para a palavra. Deus tem uma palavra para o seu coração neste mês da família, onde Deus vai ministrar de forma abundante o seu coração com a palavra e que a sua casa seja um lugar de bênção, no nome de Jesus. Boa noite, igreja! Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma noite para cultuarmos ao nosso Deus. Nós vamos agora passar para um momento importantíssimo do culto ao nosso Deus, onde nós vamos ser instruídos acerca da palavra do nosso Deus. Eu te convido para nós lermos Tiago capítulo 3, do versículo 3 até o 12. Nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus na carta de Tiago, no capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 12. Vou fazer a leitura, você acompanha aí, onde você estiver. O texto também vai ser projetado para ficar mais fácil para você. Então nós vamos fazer a leitura. A palavra do nosso Deus diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno,
conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes feitos. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, ó Pai, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, entender, ó Pai, a Tua palavra, para que a Tua palavra, ó Deus, possa ser guardada, ó Deus, nos nossos corações, para não pecarmos contra Ti, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Deus, produza frutos em nossos corações. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, crave, ó Deus, a Tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, mês da família, e como é bom, né? Nós falarmos de família, não é verdade? Como é bom nós podemos falar de família, porque família é uma bênção. A família é um projeto de Deus. A família ela faz parte das instituições de Deus, e a família é o meio pelo qual Deus se utiliza para gerar vidas, para cuidar de vidas, para ensinar, para motivar. Enfim, a família ela é uma bênção e é um instrumento de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. A família, na visão sociológica, ela é a célula máter da sociedade, porque é onde tudo começa, porque é onde nós recebemos os nossos primeiros estímulos, aonde nós temos os nossos primeiros sensos de regras e de convivência em meio à sociedade. Para as famílias cristãs, o lar é o ambiente primário onde nós aprendemos os princípios das Escrituras Sagradas, os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a fé, o amor que nós devemos ter pelo nosso Deus. Família é muito importante, tanto que nós, quando somos regenerados pelo Evangelho transformador do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos então adotados como filhos de Deus. Ou seja, nós passamos a fazer parte da família da fé, a família de Deus. Não somos mais órfãos. Nós agora somos perdoados, limpos dos nossos pecados e somos adotados por Deus. Isso é maravilhoso. Mas, meus queridos irmãos, nós não podemos deixar de colocar aqui que nós precisamos tomar muito cuidado com relação à nossa família. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós vivemos em uma sociedade que certamente influencia a nossa família.
Por exemplo, atualmente nós somos ensinados acerca da cultura do instantâneo e da cultura do descartável. Hoje nós podemos preparar uma comida, preparar um alimento instantâneo que leva de 3 a 10 minutos para ficar pronto para comer. E se você acha que isso não influencia a sua vida de forma nenhuma, repare como nós temos nos tornado pessoas imediatistas. Você já fez um pedido pela internet e, mesmo sabendo que demoraria alguns dias, ficou entrando lá no seu e-mail para acompanhar, né, esse pedido, querendo que ele chegue logo. Você já colocou algo, né, para esquentar no micro-ondas, que leva apenas alguns segundos, e ficou impaciente pela quantidade de tempo demorado para que esse alimento ficasse pronto. Nós somos influenciados pela cultura tantas vezes. E por isso nós precisamos ter cuidado com isso, porque essa cultura do imediatismo, ela pode moldar as nossas vidas tantas vezes. Mas eu disse para você também que há um elemento na nossa cultura atual que é o elemento do descartável. Nós usamos e dispensamos, jogamos fora, não serve para mais nada. Estragou, nós descartamos e queremos algo novo para saciar as nossas necessidades. Consertar e restaurar não são palavras que estão na moda nos dias atuais. E muitas vezes a cultura do instantâneo e a cultura do descartável, ela é transferida para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas famílias. Nós queremos que a paz reine no nosso lar, mas nós não estamos dispostos a derramar uma gota de suor ou lágrima para que isso aconteça. Nós queremos lares felizes e coesos, mas nós não queremos investir tempo e forças para restaurar os relacionamentos. É mais fácil descartar. Quando eu digo isso, eu não estou falando apenas das famílias que são desfeitas pelo divórcio, mas eu estou falando também daquelas famílias cuja os membros, eles não se dispõem mais a investir nelas. Sabe aquele negócio de, minha esposa é assim mesmo, ou, o meu marido não vai mudar nunca. Ou quando nós dizemos que os filhos estão passando por uma fase e é assim mesmo, e que tudo vai passar em um dado momento. Meus irmãos, nós precisamos nos atentar para as nossas famílias, nós precisamos nos atentar para o nosso lar, porque, meus irmãos, a cultura, ela está influenciando as nossas vidas e as nossas famílias. Mas nós temos a palavra do nosso Deus. Diante dos apelos da cultura e dos nossos corações pecadores, acomodados, nós sabemos que a família ela precisa ser construída, não tem nada de instantâneo, não tem nada pronto. A família ela precisa ser construída diante das bases da palavra do nosso Deus. Quem dita como as nossas famílias elas devem caminhar não é a cultura, não são os nossos corações enganosos, mas é a vontade de Deus e a palavra de Deus. Essa história de famílias instantâneas e descartáveis são balelas. Porque a Bíblia nos mostra que a família ela é uma construção, que a cada dia precisa de investimento. Como na construção de uma casa, a cada dia as paredes precisam ser edificadas, as paredes precisam ser construídas. Como em uma casa, tantas vezes reparos precisam ser feitos. Tem época que é época de reforma, é época de análise, de reflexão. A nossa família precisa de reforma.
de reflexão. A nossa família precisa ressignificar posturas, hábitos, à luz da palavra do nosso Deus. Assim, as nossas famílias não foram criadas para serem descartáveis, mas para serem feitas para durar. A sua família foi feita para durar. O projeto de Deus para a família é que nós vivamos para que esse Deus maravilhoso, que é o Criador das nossas vidas, para que Ele seja glorificado através de nós, através das nossas famílias. E nesse primeiro momento eu te pergunto, como vai a família? Como vai a sua família? Eu quero hoje, de maneira breve, tratar com vocês sobre um dos desdobramentos dessa construção familiar. Talvez um tijolinho dessa casa, né, que é construída, que é a família, que é a comunicação. A comunicação no seu lar. No texto que nós lemos, o texto da nossa meditação nessa noite, Tiago ele está exortando os cristãos a terem muito cuidado com o que eles, com as suas falas. Tiago está exortando os cristãos a terem muito cuidado com aquilo que saía da boca dos cristãos dessa época. E hoje a palavra do nosso Deus também traz essa exortação para nós. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque a nossa língua ela pode ser utilizada para bendizer ao Senhor e Pai, como nós vemos no texto de hoje, mas essa língua também pode ser utilizada para maldizer um ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus. E isso não pode acontecer com aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero tratar com vocês acerca do tema transformando a comunicação no lar. Transformando a comunicação no lar. Para que haja transformação na comunicação dos nossos lares, nós precisamos entender, primeiramente, que a língua ela pode ser fonte de direcionamento. Você quer que a comunicação no seu lar seja transformada? O primeiro princípio que nós vemos aqui na palavra do nosso Deus é o princípio de que a língua, que a língua pode ser fonte de direcionamento. Olhe para o versículo 3 e versículo 4. A palavra do nosso Deus diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. A língua ela pode ser fonte de direcionamento. Tiago está aqui orientando acerca do poder que há nas nossas falas e nas nossas conversas. E para isso ele usa de duas comparações para demonstrar essa realidade. Primeiro ele fala dos freios que são colocados na boca dos cavalos, que podem controlar todo o corpo desses animais. Da mesma forma, Tiago também coloca os navios, que são grandes embarcações, que são movidas por grandes ventos, mas que são direcionadas por um pequeno leme, uma pequena parte desse barco, né, que é controlada pelo piloto. Nós precisamos, queridos irmãos, entender que o poder que há na nossa fala, naquilo que nós conversamos. Tiago está mostrando a isso, que a língua ela tem o poder de direcionar, que a língua tem o poder de influenciar tanto para o bem como para o mal. E nós podemos constatar isso.
Porque um discurso ele pode ser encorajador e ele pode mover uma nação inteira. Mas um discurso também pode propagar maledicências e promover grandes discórdias e facções. Uma frase que me impactou muito é: não faça da sua boca uma arma, pois a vítima pode ser o seu lar. Qual o direcionamento que a sua família tem recebido, meu querido irmão? Nós sabemos que a língua ela tem esse poder, o poder de direcionar. E eu te pergunto, qual o direcionamento que a sua família tem recebido? Quais têm sido as suas palavras no seu lar? Qual têm sido as instruções que nós temos tido nos nossos lares? Muitas vezes a família sofre pela omissão de um direcionamento. Quando nós ficamos na nossa zona de conforto, ao invés de trazer o direcionamento para o nosso lar. Outras vezes nós sofremos, a nossa família sofre por conta de um direcionamento falho, que é baseado na sabedoria humana e não no direcionamento que a palavra de Deus nos diz. Um exemplo que eu trago para vocês nesse sentido é quanto à instrução que os filhos têm recebido acerca das suas profissões. Nós temos vivido em uma época onde eles têm sido encorajados a buscarem profissões que dão mais dinheiro, profissões que são profissões que podem levar eles a um status quo maior na sociedade. Mas a direção da palavra de Deus, será que nós temos trazido essa direção para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, de que eles são dotados de dons e talentos pelo próprio Deus, para que eles possam servir a sociedade com esses dons e talentos, para que eles possam servir a Deus em tudo o que eles fazem? Tantas vezes a direção das nossas famílias tem sido dada por línguas que não têm compromisso algum com o bem delas. Na omissão de um direcionamento na sua casa, de um direcionamento bíblico, muitas vezes as pessoas da nossa família, os nossos queridos, os nossos chegados, eles têm sido conduzidos por vozes de youtubers, por exemplo, que é algo que está muito crescente, né, na nossa sociedade atual. Muitas vezes eles são conduzidos e direcionados pelo pensamento de pessoas famosas, de reality shows, de homens e mulheres que pregam ideologias nocivas para o bem da sua família. Mas a sua comunicação no lar, ela pode trazer direção vinda do alto. Apesar de tantas vezes nós sofrermos com essas influências externas a nós, a nossa família, nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que nós podemos trazer direção vinda do alto através da nossa comunicação dentro da família. Nós precisamos resgatar a instrução bíblica no lar. Nós precisamos resgatar os cultos domésticos, aonde nós temos ali o ensino da palavra do nosso Deus. Nós precisamos resgatar o respeito dos filhos pelos conselhos dos pais. Nós precisamos resgatar a cultura cristã de uma construção, de uma edificação dos nossos lares, baseados na palavra do nosso Deus. A língua, ela pode ser fonte de direcionamento para a sua família. E para que haja, então, transformação na comunicação dos nossos lares, nós precisamos entender que a língua, ela pode ser fonte de direcionamento. Mas nesse texto, a palavra do nosso Deus ainda nos mostra, meu querido irmão, minha querida irmã, que a língua, ela pode também ser fonte de destruição. Se nós queremos transformar a comunicação das nossas famílias, nós precisamos entender isso.
A palavra do nosso Deus diz no versículo 5, do versículo 5 até o versículo 8, ela diz: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Se nós queremos que a comunicação dos nossos lares seja transformada, nós precisamos entender que a língua, ela pode ser fonte de destruição. Como o texto bíblico nos aponta aqui, a língua, ela pode destruir. E Tiago está orientando a igreja, e a palavra do nosso Deus nos orienta hoje, que a língua, ela pode ser fonte de destruição. Tiago, ele compara a língua com uma pequena fagulha que pode incendiar um grande bosque inteiro. Assim é a língua, tão pequena, mas que pode colocar em risco não somente ela própria, mas toda a existência humana. As nossas falas, as nossas conversas, elas podem ser tanto para destruição, quanto para edificação, quanto para destruição dos nossos lares. Tiago, ele diz que toda espécie de animais, olha a comparação que Tiago está fazendo aqui, ele diz que toda espécie de animais, ela pode ser domada pelos seres humanos, mas a língua, ela é indomável, a língua, ela é perigosa, ela pode ser um veneno para as pessoas que estão ao seu redor. Olha que interessante a analogia, a comparação que Tiago está trazendo aqui para ensinar acerca do poder que as falas, que as conversas, que a língua tem. Nós precisamos pensar nisso, porque eu costumo dizer que a família é um ambiente onde nós somos nós mesmos. Não é verdade? Na família não existem máscaras. Nos nossos lares, nós somos nós mesmos. Não é verdade, meus queridos irmãos? E tantas vezes quando nós estamos no calor das discussões, tantas vezes quando nós estamos ali movidos pelas emoções, nós dizemos palavras que ferem, palavras que machucam as pessoas que estão próximas a nós, palavras que denigrem. O reverendo Jonatas, ele citou no seu sermão de domingo o prejuízo que tantas vezes as falas dos pais com relação à igreja têm trazido aos nossos jovens e adolescentes. Eles crescem ouvindo coisas ruins sobre a igreja, eles crescem ouvindo as pessoas maldizerem a igreja. E depois eles então levam esses ensinamentos para as suas vidas. Olha como a língua, ela pode ser fonte de destruição, meu querido irmão, minha querida irmã. Os nossos lares, eles não podem ser palcos de xingamentos. Os nossos lares não podem não pode ser lugar de palavras ríspidas, de conversas desmotivadoras, de conversas agressivas. Mas o nosso lar, ele precisa ser um lugar de palavras de bênçãos. Palavras de bênçãos precisam ser palavras comuns na comunicação das pessoas que conhecem a Jesus Cristo. Com isso eu não estou dizendo que nos nossos lares não deva haver palavras de exortação e que não deva haver ordem. Pelo contrário, eu estou dizendo que a exortação, ela justamente denota esse cuidado. A exortação,
ela é um investimento, ela é uma preocupação para com as pessoas que estão próximas a nós e por isso ela também é uma bênção. A palavra de Deus nos diz que Deus corrige os seus filhos porque Ele os ama. Para que haja transformação na comunicação dos nossos lares, nós precisamos entender, a língua ela pode ser fonte de direcionamento, mas a língua também pode ser fonte de destruição. A língua ela pode trazer grandes prejuízos para as nossas famílias. Como vai a sua família? Como anda a comunicação no seu lar? Você tem investido nisso? A palavra do nosso Deus nos orienta acerca da transformação da comunicação do nosso lar. Se nós queremos a transformação da comunicação nos nossos lares, nós precisamos entender que a língua ela pode ser fonte de direcionamento, que a língua ela pode ser fonte de destruição, mas que a língua também pode ser fonte de bênçãos. É o que a palavra do nosso Deus está nos dizendo, do versículo 9 até o versículo 12. Vamos ler? A palavra do nosso Deus diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Como está a comunicação na sua família? A língua, ela pode também ser fonte de bênçãos. E Tiago, então, ele está tratando disso com esses cristãos, está mostrando isso através da palavra inspirada do nosso Deus. Eu gosto muito, meus queridos irmãos, de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Esse livro, ele trata de diferentes formas de nós demonstrarmos amor pelas pessoas. E uma dessas formas é com as palavras que saem das nossas bocas. Você já parou para pensar que a língua ela pode ser um instrumento de mudança para a sua família? Você já parou e pensou que você, através da sua comunicação, pode promover a restauração da sua família? A palavra do nosso Deus está nos mostrando isso, que a língua ela pode sim trazer direcionamento, que a língua ela pode sim trazer destruição, mas ela pode também ser fonte de bênçãos para a sua família. A língua ela pode ser refrigério, ela pode trazer refrigério para a vida das pessoas. Nós podemos encorajar pessoas através das nossas falas. Nós podemos consolar pessoas em meio aos momentos difíceis. Nós podemos, meus irmãos, pacificar um período de brigas no nosso lar. A nossa língua, ela pode ser usada para ser bênção dentro das nossas casas. Nós precisamos promover palavras restauradoras, palavras que trazem motivação e ânimo às pessoas aflitas, a começar por onde nós estamos. Atos capítulo 1 fala de Jesus dando o comissionamento aos discípulos, ele fala que eles serão testemunhas, né? Com a descida do Espírito Santo, eles serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E isso me ensina que o início da missão é onde nós estamos, ou seja, onde os discípulos estavam, Jerusalém. E nós precisamos entender isso, que o Evangelho também é para nós e é também para a nossa casa. Que o nosso campo missionário começa onde nós estamos, ou seja, dentro das nossas famílias. E um meio que nós
precisamos utilizar é a nossa comunicação, são as nossas falas, são as nossas conversas. Você já parou para pensar que tantas vezes nós maldizemos pessoas que são feitas à imagem e semelhança do nosso Deus? Não, nós não podemos ser assim, meus queridos irmãos. A palavra do nosso Deus está mostrando isso, porque não pode jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. Da mesma forma, a figueira ela não pode produzir azeitonas e a videira figos. Da mesma forma, a boca, ela não pode proceder da mesma boca bênçãos e maldição. Nossas famílias, elas precisam serem regadas de palavras edificantes, de palavras de bênçãos. As nossas famílias precisam ser regadas de palavras de motivação, palavras que podem trazer conforto, e essas palavras só podem fluir de pessoas que são regeneradas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Como anda, meu querido irmão, a sua comunicação no lar? Como tem sido as suas conversas com a sua família? De onde vem o direcionamento, o combustível para o seu lar? A palavra do nosso Deus nos mostra que se nós queremos transformar o nosso lar através da comunicação, nós precisamos entender que a nossa língua tem um grande poder. Nós precisamos entender que a nossa fala tem grande poder. Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar das conversas que nós temos no nosso lar. Nós precisamos cuidar com aquilo que entra através da internet, através dos meios de comunicação, para dar direção às nossas famílias. Nós precisamos investir. Como eu disse para vocês aqui, meus queridos irmãos, a família, ela não é algo instantâneo. A família, ela não é algo descartável, pelo contrário. A família é uma criação de Deus, uma instituição divina que deve ser construída a cada dia. Porque enquanto nós construímos, nós investimos nesse lar, Deus também vai moldando as nossas vidas através das nossas famílias. Se você quer transformar a comunicação no seu lar, pense nisso nessa noite. A palavra do nosso Deus está nos mostrando que a língua ela pode ser fonte de direcionamento. Por isso nós precisamos prezar pelo direcionamento da palavra de Deus. A língua ela pode ser fonte de destruição. E nós então precisamos ter cuidado com as nossas palavras, com as palavras que temos aceitado no nosso lar. E a língua também, ela pode ser uma fonte de bênçãos. Nós devemos levar palavras de encorajamento e refrigério para as nossas famílias. Meus queridos irmãos, não se esqueça que a família ela precisa ser construída a cada dia. Todos os dias nós precisamos colocar tijolos, nós precisamos edificar paredes. As nossas famílias, elas precisam de investimento. As nossas famílias precisam que nós tenhamos investimento em tempo de qualidade com os nossos queridos. Nós precisamos entender que um desses tijolinhos que nós colocamos a cada dia é a comunicação no nosso lar. E se nós queremos transformar a comunicação no nosso lar, nós precisamos entender isso, que nós somos novas criaturas, que da nossa língua não pode proceder palavras de destruição, mas que através do direcionamento da palavra, que nós possamos levar palavras de bênçãos para o nosso lar. Que isso possa ser visto no dia a dia, no nosso dia a dia. Palavras de amor, palavras que levam refrigério para o nosso lar, palavras de edificação. Promova mudanças no seu lar, seja corajoso, promova mudanças no seu lar.
No sermão de domingo nós ouvimos sobre isso, né? Tenha a coragem de chamar a sua família, tenha a coragem de reunir o seu lar e de pregar a palavra, de ler a palavra, de orar junto com eles. Tenha a coragem, meu querido irmão, de promover mudanças no seu lar. E o meu desejo é que essa palavra encontre lugar no seu coração, morada no seu coração, e que ela produza frutos, e que a cada dia vocês possam viver em família, que a cada dia nós, possamos viver em família, transformando a cada dia a nossa comunicação familiar. E que as nossas palavras sejam palavras de bênçãos, palavras de encorajamento, e que através da nossa língua Deus seja glorificado a cada dia nos nossos lares. Que você possa ser abençoado por essa palavra, esse é o meu desejo. Essa palavra falou muito ao meu coração e eu espero que fale ao seu coração também. Tenha coragem de perdoar. Se você em algum dia disse alguma palavra ríspida, para alguns dos seus familiares, tenha a coragem de procurar, de restaurar esses relacionamentos. Tenha a coragem, meu querido irmão, de promover mudanças no seu lar. E que uma dessas mudanças seja através da comunicação. Que a sua comunicação, que a comunicação no seu lar possa ser uma comunicação que glorifica o nome do nosso Deus. Vamos orar novamente? Senhor Deus, a Tua palavra, ela foi lida e exposta. A Tua palavra, ó Deus, nos mostra, ó Deus, o quanto é importante, ó Deus, nós pensarmos acerca da comunicação nas nossas famílias, nos nossos lares. A palavra do Senhor nos mostra isso, que quando nós somos regenerados pelo Evangelho, de que quando nós somos resgatados pelo Senhor do reino das trevas, nós somos novas criaturas que agora produzem palavras que são palavras de edificação, de bênçãos, não só para os de fora, mas também para a nossa família. Senhor Deus, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos dê, ó Deus, o Teu direcionamento, ó Pai. Que o Senhor nos fale através da leitura da Tua palavra, para que os lares, os nossos lares, sejam direcionados, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua direção, ó Pai. Nós, ó Deus, nos colocamos, ó Pai, e entregamos diante do Senhor as nossas famílias, para que as nossas famílias, ó Deus, sejam transformadas, ó Deus, pela ação do Seu Santo Espírito, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Meu irmão, você que fez o seu pedido aí através do Facebook, ou através do YouTube, saiba que nós estamos orando por você. O seu pedido não foi colocado aí em vão. Primeiramente, nosso Deus já viu, Ele já sabe. Segundo, que você pode contar com as nossas orações. Como igreja, nós estaremos juntos, intercedendo por você, pelo seu pedido. Eu gostaria de novamente orar com você, agora pelos pedidos que foram feitos através das redes sociais. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor conhece, ó Deus, cada pedido que foi colocado, ó Deus, nessa noite. O Senhor conhece, ó Deus, os corações, o Senhor conhece, ó Deus, as dificuldades. O Senhor, ó Deus, é o Deus, ó Pai, que conhece o interior de cada pessoa, ó Deus, que sabe de todas as coisas, ó Deus, é onipotente, onipresente, onisciente, ó Pai. E nós, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, para colocar esses pedidos, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha, ó Deus, com a Tua mão, ó Deus, sobre cada pessoa, ó Pai, que colocou, ó Deus, o seu pedido nessa noite, ó Pai. Ó Deus, venha, ó Deus, sobre nós, ó Deus, trazendo transformação aos nossos corações, ó Deus. Venha sobre nós, ó Deus, trazendo, ó Pai, regeneração, ó Deus, para as nossas famílias, ó Pai.
Oh Deus, abençoe, ó Deus, os relacionamentos, ó Pai. Abençoe, ó Deus, os relacionamentos, ó Deus, entre os filhos, ó Pai, e os pais, ó Deus. Traz, ó Deus, o entendimento, ó Deus, de que nós, como filhos, ó Deus, precisamos honrar, ó Deus, os nossos pais, ó Deus. Ó Deus, nós pedimos também pelos pais, ó Deus, pelos relacionamentos conjugais, ó Deus. Que o Senhor, Deus, traga a cada dia mais a consciência, ó Deus, a nós a consciência, ó Pai, de que esses relacionamentos não foram criados para serem descartáveis, ó Deus, para serem instantâneos, ó Deus, mas para serem relacionamentos, ó Pai, construídos, ó Deus, e investidos a cada dia, ó Pai. Que o Senhor, Deus, venha sobre nós, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, encha todo o nosso ser, ó Deus, e nos faça entender essas realidades maravilhosas do Teu reino, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, foi um prazer estar com você em mais essa noite em que nós podemos cultuar o nosso Deus. Que você possa ter um resto de semana abençoado na presença do nosso Deus e que essa palavra fique para o seu coração. Que nós possamos transformar a nossa comunicação nos nossos lares para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe.